Uma boa noite a todos. Que bom que você veio à casa do Senhor mais uma noite. Saúdo você também que nos acompanha pela internet. É muito bom ter a sua companhia também. Convido você para uma breve oração. Pai querido que estás nos céus, louvamos e exaltamos o teu nome, porque o Senhor é bom. Viemos à tua casa esta noite com anseios, mas também com muitos motivos de gratidão. Neste momento, te pedimos que o Senhor envie o teu Santo Espírito, para que esteja atuando no meio de nós, em nossa mente, em nosso coração, para que possamos entender de forma pura e completa as tuas verdades. Em nome de Jesus, amém. O homem que vocês estão vendo se chama Richard. Ele foi um pastor evangélico que por longos 14 anos ficou em uma prisão por conta de servir a Cristo. Em 1945, quando os comunistas tomaram a Romênia e tentaram submeter os seus costumes e ideologias às igrejas, Richard iniciou um ministério que ficou conhecido como o Ministério Subterrâneo, porque ele fazia tudo debaixo dos panos. O ministério dele foi destinado a salvar as pessoas que estavam sendo oprimidas do seu povo. Mas como Richard entendia o evangelho, ele também começou a pregar para os soldados russos. Em 1948, ele foi preso com a sua esposa, que se chama Sabina. E por longos 3 anos, Sabina foi tida como um trabalho escravo. E nesse mesmo período, Richard, ele estava preso numa prisão solitária. Ele não tinha contato com ninguém, com exceção de seus torturadores. Depois de 3 anos, ele foi transferido para uma cela comunitária agora. E agora ele continuava sendo torturado. E depois desses longos 14 anos em que ele ficou preso, quando ele saiu da prisão, ele afirmou: foi na prisão que encontrei a esperança de que os comunistas se salvariam. Foi lá que desenvolvi o senso de responsabilidade para com eles. As torturas que me afligiam me ensinava a amá-los. Quando saiu da prisão, a sua esposa perguntou para ele o que eles iam fazer no futuro. E ele respondeu: o ideal que eu tenho diante de mim é uma vida de reclusão espiritual. Não desejo fazer guerra, mesmo que seja justo. Prefiro antes construir templos vivos para Cristo. E foi essa esperança e os anos de sossego no futuro que me tiraram do cárcere. E ele conclui dizendo: resolvi fazer o que todos os cristãos devem fazer: seguir o exemplo de Cristo. Hoje, no nosso segundo dia da nossa série 4 Faces, nós vamos estudar um pouco sobre Jesus no livro de Marcos. E quando nós analisamos esse livro de Marcos, existe um consenso na tradição cristã que vai apontar para um homem chamado João Marcos como o autor deste livro. Marcos, ele vai apresentar Jesus como servo, ou o bezerro. Então, quando nós lermos o livro de Marcos, a gente tem que entender que, ao ler esse livro, nós estamos vendo Cristo a serviço de seu povo, que somos nós. Só que, ao analisar algumas palavras deste livro de Marcos, a palavra centurião e a palavra executor, a gente vai perceber que esse livro não foi escrito para um público judeu, e sim para um público romano, porque essas palavras, essas expressões estavam em latim. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 1. Marcos, no capítulo 1. Como eu disse, por se tratar de um público romano, você não vai encontrar no início do livro de Marcos a genealogia de Jesus, por exemplo. Porque os romanos, eles não se importavam com a genealogia dos servos ou escravos.
Isso não era importante para eles. Eles só queriam saber realmente o que esse servo, esse escravo podia oferecer para eles. Então é por isso que você não encontra a genealogia de Jesus aí no início, no livro de Marcos. Então Marcos vai dar ênfase a Jesus como sendo um homem de ação. Enquanto Mateus apresentou Jesus como rei, Marcos vai apresentar como um homem que serve. E é por isso que você vai encontrar quase todos os milagres de Jesus nos evangelhos sinóticos, nos outros dois, que são Mateus e Lucas, no livro de Marcos. Mas agora nós vamos ler o texto bíblico. Convido você a avançar algumas páginas para o capítulo 9. Capítulo 9, o verso 33. Eu só vou ler algumas palavras. A Bíblia diz assim: tendo eles partido para Cafarnaum. Pois bem, Jesus ele estava em uma viagem com os discípulos na Galileia. Aqui tem um mapa da Galileia. Jesus estava em algum ponto dessa área em azul que vocês estão vendo. O destino de Jesus era essa cidade de Cafarnaum, onde a seta está apontando. Essa região da Galileia é muito extensa. Nós temos ali, por exemplo, a cidade de Nazaré, bem aqui embaixo. E essa cidade de Nazaré era onde morava a família de Jesus. E de Nazaré até Cafarnaum, nós temos aproximadamente 40 quilômetros naquela época, com as subidas e descidas. Hoje é bem menos do que isso. Mas de Galileia, de Nazaré até Cafarnaum, dava aproximadamente 2 dias de viagem. Então Jesus passou grande parte de seu ministério em Cafarnaum e também na Galileia. Mas a gente não sabe se ao certo Jesus estava em Galileia, provavelmente não. Mas ele estava em uma viagem com os discípulos em algum ponto deste mapa, indo para Cafarnaum. Entretanto, essa viagem de Jesus, ela tinha um objetivo muito específico. E o objetivo de Jesus era preparar, ou tentar preparar outra vez, os discípulos para as coisas que iriam acontecer. Então Jesus reúne os discípulos e agora começa a falar para eles que ele seria morto em Jerusalém e que depois ele ressuscitaria. E ele contou também aos discípulos que ele seria entregue para os inimigos deles. Só que naquela época os discípulos não entendiam o que Jesus estava falando. Mas mesmo não entendendo, eles ficaram tristes, porque eles sabiam agora que o seu mestre seria entregue a seus inimigos e seriam mortos. Entretanto, mesmo com o coração triste, os discípulos ainda assim acharam algum espaço em seu coração para o sentimento de rivalidade. E eles começaram a discutir entre si quem seria o maior no reino de Deus. Os discípulos, eles pensavam que eles estavam escondendo esse sentimento de rivalidade, essa briga que eles estavam tendo de Jesus. O motivo disso era que nessa viagem, em algum momento desse trajeto, os discípulos permitiram que Jesus tomasse a dianteira e eles ficaram um pouco mais atrás. E ao perceber que Jesus estava distante, eles começaram a discutir quem seria o maior no reino de Deus. Só que Jesus, ele lê a mente e os corações de todos os seres humanos, se assim desejar. E naquele momento Jesus, ele leu a mente do coração dos discípulos, e ele sabia exatamente qual era o sentimento que estava surgindo no coração deles. Quando Jesus soube, que foi de forma imediata, Jesus imediatamente tentou ou pensou em interromper aquela briga, aquela conversa e discussão de quem seria o maior, para aconselhá-los e instruí-los. Mas Jesus não fez isso. Jesus achou por bem que era melhor esperar um momento oportuno, um momento em que o coração dos discípulos estivessem mais abertos para ouvir as palavras que Jesus falaria para eles. E nessa ação de Jesus, nós temos um princípio muito importante. Existe tempo para tudo, inclusive para falar. Muitas das vezes a gente acaba falando coisas que se arrepende. E eu já ouvi pessoas dizendo que preferiam levar um soco de algumas palavras rudes que já escutaram. Em Provérbios 15, 28, a nossa Bíblia diz que o justo, ele medita no que há de responder, mas a boca do perverso transborda a maldade. Então, você que é justo, você precisa pensar muito bem antes de falar algumas coisas, principalmente para as pessoas que você ama.
E esse princípio Jesus nos deu ao julgar que seria melhor que ele não interrompesse aquela briga no momento que estava acontecendo, mas esperasse um momento oportuno para ter aquela conversa com os discípulos. Mas caso você já tenha ofendido alguém com suas palavras, ainda dá tempo de pedir perdão. Mas depois dessa viagem, eles chegaram a Cafarnaum. E Jesus, como de costume, procurou a casa de Pedro para se hospedar. Aqui nós temos a foto de uma casa, naquele mesmo período da Galileia, de Cafarnaum, no período de Jesus. Essa não é especificamente a casa de Pedro, porque a casa de Pedro, ela estava com a imagem meio ruim, então você não ia conseguir ver. Mas era uma muito semelhante a essa, a casa que Jesus estava hospedado. Então você percebe que não há luxo, não é uma casa grande, era uma casa comum daquela região, e Jesus ficava hospedado ali. Pouco tempo depois de Jesus chegar na Galileia com seus discípulos e entrarem na casa de Pedro, alguns homens bateram na porta, cobradores de impostos, e fizeram a seguinte pergunta para Pedro, que era o anfitrião da casa que abriu a porta. Ele perguntou: o vosso mestre não paga o imposto do templo? E sobre essa pergunta, nós temos algumas curiosidades que é bom destacar. São 4. A primeira delas é que esses homens que fizeram a pergunta a Pedro, eles não eram publicanos nem cobradores de impostos. Eles eram homens designados ali na região para cobrar um imposto específico do templo. E esse imposto foi originalmente ordenado por Deus, no Antigo Testamento, em Êxodo 30, verso 12. Jesus dá uma ordem para que todos os homens acima de 20 anos pagassem meio ciclo para uma oferta ao Senhor. Segundo ponto a considerar: esse imposto não era obrigatório como dízimo, mas, se você não pagasse, era considerado um pecado, era um dever religioso. Terceiro ponto: essa época em que os homens perguntaram para Pedro se Jesus pagava esse imposto, não era a época comum em que esse imposto era recolhido em toda a cidade. Isso faz com que a gente, leitor, entenda algumas coisas. Essa pergunta, feita especificamente para Pedro, por causa de Jesus, neste momento, ela carrega um pouco de malícia desses cobradores de impostos. E essa malícia nós vamos ver no 4º ponto. Os levitas, sacerdotes e profetas estavam isentos de pagar esse imposto, em virtude da sua ligação com o templo. Agora, quanto mais aquele para quem o templo era a casa de seu pai. Recusar pagar o imposto, por sua vez, significaria deslealdade ao templo. Se Jesus não pagasse, ele estaria sendo desleal ao templo. Mas pagá-lo implicaria que Jesus não se considerava um profeta. Então, nós temos uma pegadinha aqui nessa pergunta. Se Jesus paga, ele é considerado uma pessoa comum, você não é o profeta que diz ser. Mas se Jesus não paga, o seu dever para com o templo, a sua lealdade é questionada. Mas o que foi que Jesus fez? Mateus 17, 27, Jesus dá essa ordem a Pedro. Pedro, para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue um anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a, entregue-a a eles para pagar o meu imposto e o seu. Jesus escolheu pagar. E aqui nós encontramos um segundo princípio muito importante de Jesus. Já que o cobrador de imposto não tinha o direito legal de exigir esse imposto para Jesus, principalmente neste momento, Jesus pagou por conveniência e não por obrigação. Ele renunciou ao seu direito a fim de evitar controvérsia, a fim de estar com paz com seus inimigos. Afinal, ele não queria que sua lealdade ao templo fosse contestada, por mais que a acusação fosse injusta. O modo e a ação de Cristo se destaca como um cristão para todos os cristãos. Trocando isso aqui para arroz e feijão, nós temos que entender uma coisa. Por vezes, eu e você, por sermos seguidores de Cristo, a gente tem sim que engolir alguns sapos.
Eu não sei quantas vezes você já foi injustiçado no seu trabalho, no seu ambiente familiar, na roda dos seus amigos. Mas Jesus está ensinando para mim e para você que às vezes é melhor a gente relevar, é melhor nós escolhermos estar em paz com todos do que ter a razão, porque Jesus tinha razão, do que ficar com mera razão e talvez perder o seu emprego, perder a sua família, perder os seus amigos. Não escolha sempre estar com a razão, às vezes não vale a pena. E Jesus, Ele está ensinando isso aqui para mim e para você. Depois Pedro voltou para casa. Pedro foi ao mar, jogou o anzol, pegou a moeda, pagou o imposto dele e de Jesus e voltou para casa. Quando ele volta para casa, Jesus reúne os discípulos, e você pode acompanhar comigo agora Marcos 9:33. Quando ele estava em casa, perguntou: o que vocês estavam discutindo no caminho? E nesse momento, há um silêncio naquele ambiente. Afinal, aquela conversa, aquela discussão que os discípulos estavam tendo, não era tão saudável assim. O sentimento de rivalidade que brotava daquele coração egoísta dos discípulos, parece naquele momento ter deixado eles sem saber o que falar. Entretanto, algum deles, com a mente confusa por não saber quem de fato seria o maior no reino de Deus, pergunta: mestre, quem é o maior no reino de Deus? Ou quem vai ser o maior no reino de Deus? E aqui nós chegamos ao texto-chave da noite, o verso 35, capítulo 9, verso 35. Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Aqui está uma ilustração da maneira como nós conhecemos a hierarquia. Se você trabalha em uma empresa, você vai entender muito bem o que significa isso. Existe um homem no poder que exerce um cargo de liderança, e abaixo dele existem algumas pessoas que servem ele. Ele manda, eles obedecem. Simples assim. Naquele caminho, indo para Cafarnaum, os discípulos estavam discutindo quem de fato seria aquele primeiro homem ali. Quem vai ser o maior no reino de Deus? E agora Jesus, ao ouvir aquele questionamento de um dos discípulos, ele vai responder: você quer ser o primeiro? Você vai ter que ser o último. E além do mais, você vai ter que ser servo de todos. O que Jesus estava fazendo na mente dos discípulos é exatamente isso aqui. Ele estava invertendo a ordem. Imagine que os discípulos acreditavam em uma coisa a sua vida inteira, e de repente Jesus fala uma coisa que faz pensar completamente o oposto. Você quer ser o maior? Você quer ser o primeiro? Você precisa ser o último. E não só isso, você precisa ser servo de todos. Eu imagino os discípulos olhando um para os outros, aquela discussão no caminho de quem vai ser o maior, quem vai ser, será que vai ser eu, será que vai ser ele? Eu imagino que eles esperavam talvez um nome, quem vai ser o maior vai ser Moisés, Abraão, quem sabe o maior vai ser Pedro. Eles queriam saber quem ia ser o maior. Agora Jesus vai falar: você vai querer ser o maior? Você quer ser o primeiro? Então você tem que ser o último. E você vai ter que ser servo de todos. Eu não sei se você já acreditou em uma coisa a sua vida inteira e de repente você percebeu que não era assim. Eu trouxe alguns exemplos. Se você pensou ou já ouviu aí falar de que Elias subiu em uma carruagem de fogo para o céu, na verdade ele não foi uma carruagem de fogo. Não existe carruagem de fogo. Ele foi um redemoinho para o céu. Talvez você já tenha ouvido falar também que Jonas foi engolido por uma baleia. Também não existe baleia, existe um grande peixe. Não podemos afirmar que é uma baleia, inclusive nem para os nossos pequeninos.
Talvez você já tenha ouvido falar por aí, ouvido um filme, talvez, de que Dalila cortou o cabelo de Sansão. Dalila não cortou o cabelo de Sansão, ela fez com que ele dormisse em sua perna e chamou um homem a cortar seus cabelos. E se você achava isso ou conhecia alguém, ao entender, é uma perspectiva completamente diferente, e era esse sentimento que os discípulos estavam naquele momento. Mas existe um outro fato sobre esta história, que Ellen White, a profecia de Deus, ao analisar e a expandir esse mesmo verso onde Jesus vai dizer, onde Jesus vai responder para os discípulos quem vai ser o maior, olhe como ela relata esse verso. A luta pelo mais alto lugar era a operação do mesmo Espírito que deu origem à grande controvérsia no céu e trouxera Cristo a morrer diante de nós. Diante de Jesus, naquele momento, surgiu a visão de Lúcifer, o filho da alva, sobrepujando em glória e todos os anjos ao seu redor do trono. E ligado pelo mais íntimo laço ao Filho de Deus, Lúcifer disse: serei semelhante ao Altíssimo. E o desejo de exaltação própria levou o conflito nas cortes celestiais e banira parte das hortes de Deus. Houvesse, na verdade, Lúcifer, desejado ser semelhante ao Altíssimo no céu, nunca teria perdido seu lugar, pois o Espírito do Altíssimo manifesta-se em abnegado ministério. Veja que extraordinário, naquele momento, Jesus tem a visão de Lúcifer e de seus feitos no céu. Ele lembra que esse sentimento de querer subir, de querer ser maior do que o outro, surgiu no coração de um anjo perfeito, e agora estava como consequência sido refletido no coração dos discípulos, anos depois, em um sentimento de egoísmo e rivalidade, pois eles queriam ser os melhores. E aqui, meus irmãos, nós vemos uma tremenda distinção entre Jesus e Satanás. De um lado da história nós temos Lúcifer, que era um anjo perfeito, e foi no coração dele que surgiu esse sentimento de egoísmo, de querer subir, subir e subir. E ele disse, que está em lá Isaías 14, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, ao lado do norte, subirei às alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Este anjo queria subir, subir e subir. Por outro lado, nós temos Cristo, e veja como o apóstolo Paulo vai relatar esse Cristo, Filipenses 2,7, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. De um lado nós temos um anjo, que queria subir, subir e subir, de outro lado nós temos Cristo, que escolheu por opção, descer, descer e descer, do lugar perfeito ao lugar imperfeito, de um trono a uma pequena manjedoura de madeira, do infinito, ele se fez homem, de homem se fez servo, e de servo ainda se fez ladrão, porque só ladrão morria na cruz. Esse é o nosso exemplo, e esse é o nosso ideal, descer, descer e descer. Convido você a pular um capítulo apenas, capítulo 10. Aqui nós temos outra história, que vai falar sobre a mesma coisa. Marcos no capítulo 10, versos 13 em diante. Minha Bíblia diz assim: alguns traziam crianças a Jesus, para que ele tocasse nelas, mas os discípulos o repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e disse: deixem vir a minhas crianças, não as impeçais. Tá bom até aqui. Essa história
esse momento é muito especial. As mães, os pais traziam as crianças a fim que Jesus as abençoasse. Mas assim como hoje, naquela época, as crianças eram sinônimo de barulho, de confusão. E os discípulos queriam afastá-las. Mas Jesus, quando viu isso, repreendeu os discípulos: deixai vir as minhas crianças, disse ele. Aqui, quando nós lemos esse texto, e quando Jesus vai afirmar que se eu e você nós não formos como essa criança, senão não vamos entrar no reino de Deus, nós temos algumas coisas a considerar. Se eu fizer uma aplicação rasa e superficial desse texto, eu vou dizer para você que você precisa perdoar como uma criança, ser humilde como uma criança, senão você não vai entrar no reino de Deus. Isso não deixa de estar certo. Mas se você embarcar comigo em uma história, muito tempo atrás, e naquele momento em que Jesus estava, a hierarquia funcionava de forma diferente da de hoje. A hierarquia familiar naquela época funcionava assim: no topo você tinha os homens, abaixo vinham as mulheres. E você já deve imaginar que das mulheres para os homens há uma discrepância tremenda. As mulheres não tinham valor. Continuando, abaixo das mulheres haviam os servos e escravos. E adivinhem, abaixo dos servos e escravos, quem estava? As crianças. O que Jesus está dizendo para mim e para você é que, além das crianças não mandarem em nada, elas servem a todos. A todos. E exatamente essa foi a dinâmica do reino de Deus que Jesus estava tentando ensinar para aqueles discípulos. Quando ele teve a visão, viu Lúcifer, todo aquele contexto que eu li para você, que Ellen White vai dizer no livro Desejado de Todas as Nações, página 303 e 6, perdão, eu não disse a fonte antes. Toda essa visão de Ellen White sobre esse assunto vai mostrar uma coisa para você e para mim. Nós precisamos ser servos e seguir o exemplo de Cristo, que deu esse exemplo para mim e para você. O homem que vocês estão vendo se chama James Irwin. Ele foi um ex-astronauta norte-americano que estava a bordo da nave Apollo 15, e ele foi o 8º homem a pisar na Lua e o primeiro a dirigir um Jeep lunar. Ele ficou conhecido, talvez você já tenha ouvido a história dele, ele ficou conhecido por aquele que, ao olhar para a Terra, aquele pequeno ponto azul, ele deixou escapar no rádio parte do Salmo 121, que diz: levantarei meus olhos para o monte, de onde me verei socorro, meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele disse isso lá. Mas ao voltar para a terra, em uma entrevista, ele disse algo que quando eu li, eu achei muito interessante. Ele disse, abre aspas: quando voltava para a terra, compreendi que eu era servo e não uma celebridade. Por isso, agora me encontro aqui, nesta terra, como servo, neste planeta, para falar do que eu vivi, a fim de que outros possam conhecer a glória de Deus. Esse homem, que não conhecia toda a verdade que você conhece na palavra de Deus, ele, ao estudar os evangelhos, entendeu que ele não era uma celebridade, que ele não tinha que ser o maior, buscar a honra, querer subir, mas que ele precisava ser como um servo, como Cristo, que deu o exemplo para mim e para você, como uma criança no templo de Jesus. E essa, querido irmão, querida irmã, é uma escolha que nós precisamos fazer, porque se você não fizer, se você não escolher ser servo, não tem como você entrar no reino de Deus. Eu termino com um texto de Mateus 25, 21. Vai chegar um momento da história que Jesus vai dizer para você e para mim: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Que momento maravilhoso, que momento extraordinário vai ser este, quando Cristo vai olhar para você e vai dizer: servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, então sobre muito te colocarei. E esse muito te colocarei não necessariamente é coisas terrenas,
mas sobre as coisas que Jesus está preparando para você em uma eternidade que é infinita e você não pode compreender em sua plenitude. Mas você um dia vai entender. E se você escolher hoje ser servo e servir a Cristo, Ele vai honrar a tua escolha. Ele vai fazer de você uma nova criatura, uma nova pessoa. E sabe, a palavra servo neste texto de Mateus 21, a palavra original no grego, ela é a palavra singular para doulos, a palavra. E essa palavra é muito especial para mim, pelo menos, o significado dela, porque ela significa literalmente escravo. Escravo. Só que esse escravo doulos é um escravo por opção. Ou seja, você só é escravo doulo se você quiser ser. Então, Paulo, quando vai dizer lá na sua carta aos Romanos, na primeira linha, Paulo, servo de Cristo, aquela palavra servo lá é doulos, ou seja, Paulo, escravo de Cristo e um escravo por opção. E quando você é escravo de Cristo, você se submete completamente a Ele. Seus desejos, sonhos, prazeres, pensamentos, você entrega a Deus. E Jesus, como o pastor Manuel pregou no último domingo, Ele pega a chave do seu coração e agora Ele pode conduzir você em um caminho seguro para a vida eterna. Esse é o nosso ideal. Há uma pessoa muito especial hoje que entendeu este chamado de ser servo, de ser serva. O nome dela é Ana Maria. Ela decidiu, irmãos, que ela precisava entregar a sua vida a Jesus, completamente, em público, e fazer com que Jesus, a partir de hoje, seja o centro da vida dela. Mas, se você por um acaso já aceitou a Cristo, já tem anos de batismo, você ainda precisa aceitar todos os dias esse Deus e escolher ser servo. Essa aqui é a Ana Maria, ela entrou com a sua amiga, a Lúcia, para dar esse apoio. O pastor Javan também foi a pessoa com quem estudou a Bíblia com ela. Ela convidou algumas pessoas para virem ao batismo, a família. Pode vir mais pertinho vocês para acompanharem aqui numa posição ainda mais privilegiada. Ela está muito feliz com esse momento. Ela se preparou. Já tem muito tempo estudando a Bíblia, se preparando. Então está aqui a família, não é? Pastor Javan também, pastor, vem aqui à frente para representar a igreja, esse acolhimento. A gente fica muito feliz pela decisão da senhora. E hoje a gente aprendeu que Jesus é um servo. E Ele nos chama a sermos servos dEle. E vale a pena servir aquele que se coloca na posição de servo, porque Ele vai fazer de tudo para nos atender. Então, que a sua decisão possa inspirar outras pessoas a quererem também servir aos servos dos servos, que é Jesus. Vamos orar. Ana Maria, conforme o desejo do seu coração, atendendo ao chamado do Mestre, como ministro do Evangelho, tenho a alegria de lhe batizar para perdão dos seus pecados e confirmação do seu nome no livro da vida. E o faço em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. A igreja diz: amém.
Que momento bonito, não? Em um mundo de tantas incertezas, sofrimento, dor, Dona Maria entendeu que ela precisava ter o seu nome confirmado no livro da vida, porque a única certeza que podemos ter nesta terra é que o Cristo um dia, em breve, vai voltar. Se você quiser ou não, Ele vai voltar, mesmo que você não esteja preparado. Mas você entende hoje que precisa se preparar, que precisa entregar a sua vida a Cristo, mesmo que já tenha entregue antes, que você precisa ser servo, como Ele foi. Convido você agora, você que quer confirmar o seu nome mais uma vez, como servo de Cristo, a se colocar em pé, para uma breve oração. Amém. Meu Pai querido, a Tua igreja se coloca em pé neste momento, para testemunhar a todos, aos anjos, a Cristo, que mais uma vez escolhemos te servir. A jornada nessa terra não é fácil, temos problemas, provações, dores, perdas, mas em nosso coração arde a esperança de que um dia o teu filho vai voltar e que isso vai ter um fim. E é por isso, é por te amar, que nós te escolhemos todos os dias de nossas vidas e escolhemos hoje mais uma vez. Ao sair daqui, que o Senhor nos acompanhe para os nossos lares e seja conosco durante toda essa semana, nos protegendo, cuidando de nossa saúde, de nossos amigos, familiares, pessoas que amamos, para que um dia, Senhor, possamos estar juntos, reunidos, no maior evento da história, que vai ser quando o Teu Filho voltar. Continue conosco durante esta noite, em nome de Jesus. Amém.